Vamos começar. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu vou comentar, eu serei o moderador desse painel. Agradeço muito pelo convite. A meados de 2023, a organização IFRS publicou as duas NUFs de sustentabilidade e investimento. A NIF S1, que fala sobre requerimentos gerais de sustentabilidade, que é como uma norma-mãe ampla, no qual vai se emitir as seguintes NIFs de sustentabilidade. Simultaneamente, foi feita a NIF S2, que é uma norma de caráter climático que conecta com a informação financeira. Essas duas NIFs de sustentabilidade estão vigentes ao fechamento da informação financeira 2024. Porém, a aplicação obrigatória para cada país ou jurisdição é estabelecida de acordo com o regulador de cada país e jurisdição. Na nossa região, Brasil, Costa Rica e México, nessa ordem, foram os países que lideraram e fixaram uma data para a aplicação obrigatória dessas duas NIFs de sustentabilidade. O objetivo que nós temos nessa conversação e nessa plenária é ter a informação direta para as autoridades e representantes acadêmicos desses países, com respeito a desafios, decisões no caminho para a adoção. Então, já foi apresentado. Vamos explicar um pouco a dinâmica. Temos aproximadamente 1 hora e essa hora vamos dividir em 4 pequenos blocos. O primeiro bloco vai ser uma pergunta geral para vocês três e para isso nós temos aproximadamente 7 minutos. E logo temos uma segunda pergunta, mas que está focalizada na realidade de cada país, muito particular de cada país, e uma pergunta final já de reflexão. E fechamos com uma sessão de aproximadamente 10 minutos de perguntas. Assim que vamos começar, você está projetando um guia de um resumo das cifras reais, incorporando o tema de sustentabilidade. É grátis, vocês podem descarregar. Assim que eu vou fazer a primeira pergunta para os três. Contem, por favor, sobre qual é a etapa atual do estado de utilização da NIF de sustentabilidade e, se em caso exista algumas adaptações ou simplificações que são feitas pelas normas no seu mercado, por favor, também nós gostaríamos de poder escutar. Vamos começar contigo. Obrigado. Se vocês me ajudam com a apresentação no nosso país, nós, desde o colégio atual, atuamos como linhas, porque sem a adequada difusão com todos os atores do mercado e do país, nós não teremos consciência e não vamos criar compromisso e não teremos informação. O que nós queremos é que pessoas de todas as áreas sintam a sustentabilidade, não um requerimento formal, senão uma oportunidade, uma forma de contribuir com o negócio. A sustentabilidade das empresas, a partir do que foi a escalabilidade. Procuramos que fosse obrigatório para os grandes atores. São 145 entidades do setor financeiro, de acordo com valores e operadoras, mais 953 empresas que nós chamamos de grandes contribuintes. Elas representam 1,6% de todo o padrão de contribuintes, mas em arrecadação é 60% dos impostos nacionais, para que tenhamos uma ideia da significância, procurando que gere um efeito multiplicador em todo o mercado e com a meta de poder conseguir de uma maneira obrigatória para 2027. Também um esforço de atualização profissional que iniciamos com um programa que tem 3 módulos e D5, onde nos focalizamos no último ano na aplicação prática de como fazer isso. Sem conhecimento, ninguém pode fazer.
E esse programa de formação é aberto, é virtual, para que não exista temas de horário ao menor custo possível e, como dizia, aberto a todas as pessoas. Você pode levar os módulos que você queira, no momento que você queira, e, com isso, tentamos fazer com que os nossos profissionais e de outras áreas tenham as ferramentas. Levamos mais de 700 pessoas capacitadas. Nós somos, somente em colegiatura, somos 6.000 colegiados. E esse é um dado de referência para que possa ser valorizado. E, com isso, nós também trabalhamos com outros atores nacionais, porque se o Estado não está comprometido e o empresário não vê um retorno, não existe sustentabilidade. Não vão acreditar nas normas? É somente um compromisso formal de apresentação. E com o CONACYF, que é o Conselho Nacional Financeiro, entramos em um acordo, em uma meta para 2027, emitindo a taxonomia de finanças para que não se chame produto sustentável qualquer coisa ou qualquer prática. Deve haver uma participação de 200 atores na atualização do regulamento em oferta pública e se criou também a nível de contratação pública, junto com outro grande ator, que é o Ministério da Fazenda, um conselho diretor, uma diretoria de compra sustentável e política de compra sustentável a nível nacional, com o qual se dá, através de uma lei geral de contratação, um incentivo às empresas para poder criar produtos, bens e serviços sustentáveis e a competir com um ponto de melhoria nos processos de contratação, sejam empresas nacionais ou consórcios que se formam, às vezes, com empresas internacionais. Isso faz com que sejam geradas as motivações adicionais. Também existe um órgão do Ministério da Fazenda que já trabalha no país em pedir às instituições públicas que tenham capacitação em temas de sustentabilidade e dizem: vamos adotar o padrão de NICs de sustentabilidade no país. Então, podem ir fazendo o seu plano de trabalho nessa linha, porque é um compromisso nacional. E, atualmente, estamos discutindo com a Direção-Geral de Tributação a possibilidade dos gastos que esteja relacionado à matéria de sustentabilidade, porque isso deve estar na competição, no mercado, ver a sustentabilidade como forma de gerar oportunidades, e isso custa, e todas as entidades públicas e privadas devem assumir, deve haver um retorno de benefícios, um retorno de fluxo, para que todos os atores do mercado estejam envolvidos. Muito bem. Eu estou de acordo contigo. A chave é a articulação nacional e o compromisso de todas as partes interessadas. Muito obrigado. Elza? Sim. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Bom, essa é a apresentação. Vou contar-lhes o que nós estamos fazendo no México. México tem a norma contábil de sustentabilidade. A primeira coisa que nós devemos fazer é pôr uma base fundamentada. Deve dividir as empresas em duas grandes categorias. A primeira categoria é que nós chamamos de entidade de interesse público. E a seguinte é que não são de interesse público. São todas as entidades que têm a obrigação de prestar contas ao público e estão orçamentadas nas bolsas de valores, como os grandes bancos. E aquelas entidades que poderiam ter um risco sistêmico. E essas entidades são as que estão comprometidas a dar informação, mas particularmente informação sobre riscos. Nessa primeira categoria, logicamente, atendendo o tema fundamental, objetivo fundamental das normas internacionais de informação financeira, se requer revelar informação financeira sobre riscos, oportunidades. Também em temas de sustentabilidade no México, se decidiu adotar essa norma íntegra com todos os elementos que essa tem, com todas as obrigações de revelar. A única questão é que a revelação foi feita a partir de 2025
em princípio, no primeiro semestre de 2026, está emitindo a primeira informação. Isso requer 4 áreas básicas: administração de risco, revelar estratégia de sustentabilidade e temas de governança. Essas entidades estão obrigadas a revelar toda uma informação que esteja perfeitamente conectada com o setor financeiro, e essa informação, nessa primeira emissão de 2025, não estará sendo garantida em 2026, e em 2027 nós já vamos... Em 2026 será limitado, em 2027 será razoável. Ainda não existe uma aplicação, essas normas ainda estão em processo. Como vocês sabem, precisamente essa informação pode revelar e alcançar as redes de valor, e com certeza estarão muitas entidades que não vão fazer esse investimento nas bolsas de valores. Nós temos... Próxima, por favor. Aqui nós falamos de entidades que não são de interesse público, que não vão cotar nas bolsas de valores. Elas não têm uma obrigação pública de render contas, ou prestar contas, melhor dizendo. Elas estão trabalhando de uma maneira independente das entidades que vão cotar na bolsa. Para esse tipo de entidades que não são de interesse público, é que justamente estejam focalizadas. E para isso, hoje, há um ano, nós lançamos um pacote nas NIFs, no México, e lançamos um livro que fala sobre normas de informação de sustentabilidade, e como primeiro passo, primeira obrigatoriedade, está requerendo esse tipo de entidades, falando sobre 30 métricas. São normas de aplicação universal. Essas métricas têm a sua base de foi uma investigação feita pela UNCTAD, é um ramo das Nações Unidas. Foi feita uma indagação a nível mundial e se determinou essa lista de métricas. São as métricas mais informadas porque têm maior utilidade. Essa classificação que fazemos das empresas é porque os usuários de informação têm diferentes necessidades. Um usuário na informação da empresa tem particularmente a necessidade de conhecer riscos, muitas informações adicionais sobre os riscos que não são de interesse público, porém é importante estar no esquema de sustentabilidade. E aí outros que requerem falar sobre desempenho sustentável. Com essa informação, o que não é de interesse público, estão revelando notas ao setor financeiro. Essas 30 métricas são quantitativas, qualitativas, a garantia opcional, mas isso vai nos ajudar a promover as redes de valores, que desde o ponto de vista do México é um desafio bastante importante, porque ser sustentável é mais que uma informação financeira, é uma estratégia que temos visualizada no nosso país. Muito bem, é impressionante o trabalho do México, Elza. Muito obrigado. Sobre o que você comenta, nós teremos as informações de 2025. Sim, no primeiro semestre de 2026 está marcada a obrigatoriedade para todos. Agora vamos contigo, Eduardo. Sim, obrigado. Vou utilizá-la. Bom, o processo de adoção das FRS S1 e S2 no Brasil, ele se inicia logo com a consulta, né, vamos dizer assim, da IFRS Foundation para a criação do ISSB, né, nos anos de 2021 e 2022, em especial com a criação no Brasil do Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade, ou CBPS. Né. Nesse momento, nós começamos a engajar todos os stakeholders, né, reguladores, o Conselho Federal de Contabilidade, a Comissão de Valores Mobiliários, a nossa Security Exchange Commission, o Banco Central, né, e os auditores nesse processo.
E no final do ano de 2023, né, mais especificamente falando, em novembro de 2023, a Comissão de Valores Mobiliários ela publica a Resolução 193, estabelecendo a obrigatoriedade das entidades de capital aberto, né, brasileiras, listadas em bolsa, de adotarem o S1 e o S2 mandatoriamente a partir de 2026. Então, o processo começa no Brasil com esse primeiro ato, vamos dizer assim, formal, né, que pode ser dividido em duas fases. O biênio de 2024 e 2025 é de período de adoção voluntária para as companhias de capital aberto, né. Então, as companhias, elas publicamente fazem a divulgação. Nós temos duas empresas que anunciaram, né, a adoção antecipada, sendo uma delas a Vale, uma das maiores mining company, né, e a Renner, que é uma outra companhia da área de revenda de roupas, e estão em fase de conclusão dos seus relatórios para o ano de 2025, com data base 2024. Posteriormente, o Conselho Federal de Contabilidade ele emite uma resolução, né, uma normativa também, incorporando ao seu ordenamento formal tanto o S1 quanto o S2, respectivamente traduzidos para a língua portuguesa, para que empresas de capital fechado, companhias privadas, que eventualmente queiram elaborar o relatório de sustentabilidade de acordo com as normas S1 e S2, possam fazê-lo com base nesse documento e atribuir para o contador a responsabilidade como uma espécie de um owner desse projeto, o proprietário desse projeto. Então, o contador ele se torna ali, naturalmente, as informações são multivariadas, né, vêm de profissionais de outras áreas, como engenharia ambiental, vários segmentos, mas o contador ele é o compilador final, né, desse processo. Então, a gente tem esses dois grandes atos. Mais recentemente, o Banco Central brasileiro também soltou, né, um documento, uma instrução própria, adotando tanto o S1 quanto o S2 para as instituições financeiras, seguindo um cronograma de adoção baseado no tamanho das instituições financeiras. As maiores instituições financeiras vão ser requeridas a adotar primeiro, e, posteriormente, de acordo com o tamanho, as instituições menores vão adotando progressivamente. É bem importante lembrar que a adoção no Brasil, assim como no México, né, ela é integral, tanto do S1 quanto do S2. Né, isso é muito relevante de ser comentado do ponto de vista técnico, porque, olhando as duas normas em conjunto, a gente tem uma estrutura normativa muito diferente do que era simplesmente o TCFD, que é o protótipo utilizado para o S2. Quando a gente olha, por exemplo, para o S2, junto com o S1, e vai discutir representação fidedigna, vai discutir materialidade financeira, vai discutir a integração com os relatórios contábeis, né, foi essa, inclusive, do ponto de vista técnico, a motivação pela qual o Brasil se moveu rapidamente para adotar esses dois normativos. Porque um dos grandes problemas que nós temos é a desintegração informacional. O relatório Financial Statement não conversar com o Sustainable Reporting. Esse, talvez, é um dos principais problemas que nós temos. Né? Então, isso é muito importante de ser mencionado. Então, nós adotamos integralmente, né, sem fazer nenhum tipo de criação de particularidade. Ainda um último ponto que vale ser comentado dentro dessa fase, né? A gente sabe que existem reliefs, tanto no S1 quanto no S2, né? Alguns facilitadores, vamos dizer assim, para uma primeira adoção. E nós temos 2 anos voluntários, que é 24 e 25, e mandatório a partir de 2026. Então, a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira, né, a CVM, ela estabeleceu que esses reliefs podem ser utilizados em 24, 25 e 26. Justamente para estimular a adoção voluntária e se criar uma linha de conhecimento, né, de produção ao longo desse período. Gracias, Eduardo. Como bien comentas, en realidad... Obrigado, Eduardo. É importante estabelecer requerimentos e requisitos, mas também é importante entender que muitos desses requerimentos, as normas estão suportadas em marcos de sustentabilidade climática que já existiam com respeito à iniciativa. Vamos voltar contigo, Elza. Agora vamos ir à sessão de perguntas específicas para cada país. Por favor, nos dê um pouco mais de detalhe sobre essa segregação que você comentou sobre as empresas públicas e empresas privadas. O México apresenta como um documento um caso interessante a existência
e um marco que não sei se poderia chamar simplificado com as normas emitidas pelo CINIF, que é o Conselho Americano de Normas, mas que estão sendo cotizadas e os requisitos concretos regulado pela Comissão Bancária de Valores. Aqui um pouco a pergunta é: explica um pouco mais de detalhes sobre isso e a resposta das empresas sobre esse tema. E se pelo lado dos reguladores existem incentivos para poder encorajar. Bom, uma empresa que está cotando nas bolsas de valores poderia obter um risco, transferir um risco que poderia afetar. O sistema de risco é fundamental. Imagina uma empresa, vou explicar com um exemplo, uma empresa de TI, que está no seu escritório e diz: eu tenho aqui o meu estabelecimento, tenho painéis solares, eu quero ser sustentável, tenho meus medidores de água, quero fazer um racionamento de água. Bom, vários elementos que o levam a ser sustentável. No momento que ele observa e diz: aí vem o meu fornecedor. Então, por que você sabe que vem o fornecedor? Porque ele vem muito bravo. Então, essa empresa começa a pensar: se esse fornecedor não baixa o seu nível de contaminação, eu não posso ser sustentável. Por quê? Porque ele vai trazer produtos com essa pegada de carbono. Então, essa empresa vai observar o seu fornecedor e vai dizer: quais são as suas emissões de gases de efeito estufa? Se você ultrapassa algum limite, eu não posso te contratar. Então, você não pode estar na minha rede de valores, porque eu quero que seja uma rede de valores sustentável. Então, a informação fundamental que, pelo menos nesse momento, se está solicitando às entidades dessa rede de valores é a informação sobre o seu desempenho sustentável. E nós partimos no México desde a base de que a informação deve ser útil ao usuário. Essa é a base, uma norma que cumpre com seu objetivo, quando é uma coadjuvante. Agora mesmo, uma análise de resiliência climática não vai de acordo com o requerimento que nesse momento existe. Temos uma série de 30 métricas, de 16, que requer desempenho sustentável em relação ao ambiente e relações de gases de efeito estufa, uso de água, reciclagem de água, desperdícios que estão ao meio ambiente, uso de energia. Temas sociais, como por exemplo, se há política de inclusão, brechas salariais, se há alguma informação da empresa em matéria de governo, se existe um código de ética, se existe medida de segurança de informação, se há uma série de elementos que possa levar a empresa que seja institucional. Acho que esse primeiro passo é importante para que seja frutífero e tanto as empresas que estão vendo a obrigatoriedade, que estão no alcance 3, que estão sustentáveis, cada um tem a sua própria forma de trabalho, mas essas entidades vão nos ajudar a cerrar círculos de informação que são importantes para que estão aplicando a normativa internacional. Nós estamos fazendo a ambos grupos de empresas e estamos nesse mês de maio também. Vamos lançar uma calculadora de gases de efeito estufa numa visão ampla. Essa calculadora será de uso público e isso vai ajudar que esses indicadores que são fundamentais e hoje que sejam considerados, que a mudança climática seja o elemento talvez mais importante ou mais urgente. E no mês de setembro estaremos liberando uma plataforma para identificar zonas de estresse hídrico e zonas de biodiversidade protegida. Essas são ferramentas que ajudarão a todos a ter bem visualizado o seu entorno.
Porque eu digo, a nossa estratégia não é somente para um certo setor de empresas, é para ser sustentável a todas as entidades que operam nesse entorno mexicano. Estou de acordo contigo, Elza. O impacto não é somente da empresa, é de toda a cadeia de valor que acompanha a empresa. Será um desafio para as empresas extrativas e mineiras, também para as empresas financeiras que devem medir o financiamento das emissões. Muito bem. Volto contigo, Eduardo. Vocês foram os primeiros em estabelecer uma data obrigatória. Por favor, menciona alguns desafios regulatórios Respecto a esta decisión. com respeito a essa decisão. Espero que sejamos os primeiros também a conseguir elaborar os relatórios, né? Bom, a questão regulatória, ela surte muitas dúvidas, mas para nós é fundamental pelo aspecto de se ter uma obrigatoriedade. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Sem a obrigatoriedade, simplesmente o estabelecimento voluntário, eu acho que você não cria o engajamento para que as empresas, para que todos os agentes envolvidos no processo possam perseguir. O que surge hoje, por exemplo? Hoje a gente sabe que a Comissão de Valores Mobiliários brasileira está fazendo uma pesquisa para entender os impactos desse primeiro ano voluntário e como que as companhias têm se preparado internamente para fazer essa implementação mandatória a partir de 2026. Então, a gente sempre tem um ponto fundamental que é, criou-se uma obrigação e essa obrigação ela precisa ser cumprida, ela precisa ser levada a cabo. O que nós temos escutado das empresas? Controles internos é o primeiro dos primeiros desafios, especialmente envolvendo auditoria, criação de controles internos. Se a gente pega os guias, por exemplo, do SASB, 75% das normativas, das diretrizes do SASB são quantitativas, 25% são qualitativas. Como eu crio, por exemplo, controles internos para assegurar que a informação qualitativa que está sendo apresentada, ela cumpre o seu papel ou ela é fidedigna do ponto de vista de representação. Então, do ponto de vista de implementação, que é uma decorrência regulatória, os aspectos de educação são efetivamente um dos principais que nós temos encontrado, porque quando nós olhamos, por exemplo, para a iniciativa do Knowledge Hub ou do Capacity Building, o Knowledge Hub tem vários materiais muito relevantes, muito importantes, mas não existe lá dentro uma trilha de conhecimento necessário para que o profissional possa se educar e possa conseguir implementar aquela documentação, implementar aquela normativa. Então, nós temos visto isso muito na prática, né? Apesar de várias iniciativas educacionais, inclusive para a criação de controles internos, nós não temos uma estrutura muito clara de quais são os processos, como que se dá aquilo dentro de uma empresa. Então, boa parte do trabalho agora é a parte de ineditismo, de criar aquilo que não existe, né? Nós costumamos sempre dizer, só em termos finais, que nós comparamos muito a adoção do S1 e do S2, do IFRS S1 e do S2, com a adoção das próprias IFRS, das NIFs como um todo. Na minha opinião, isso é uma analogia perigosa, porque todos que estão aqui nessa sala que lidam com contabilidade, já lidavam com contabilidade antes de adotar as NIFs. Mas não necessariamente todos aqui já lidavam com relatórios de sustentabilidade antes de adotar os IFRS S1 e S2. Então, a gente não está falando de adaptar um vocabulário, a gente está falando de criar um repertório. Gracias, Eduardo. Adaptación gradual, dar simplificación. Obrigado, Eduardo. Dúnia, Costa Rica é conhecida pelo seu compromisso com a sustentabilidade. Como você comentava na primeira parte da sua exposição, nos comente sobre as estratégias que vêm sendo desenvolvidas para facilitar a transição das empresas corporativas, por favor. Bom, desde o colégio nós criamos uma página web que se chama CTA Sustentabilidade, que nós temos mais de 180 materiais ou links onde procuramos selecionar coisas para que o nosso profissional e o público possam encontrar informação confiável sobre como fazer, entender e praticar. Trabalhamos na atualização da proposta dessa malha curricular e nós devemos começar nas aulas, nas classes. Trabalhamos e tentamos promover a atualização das normativas com compras que nós já mencionávamos, mas partindo de algo que é simplificar os processos.
Nós temos referência no Código de Ética, nessa comissão. Nós falamos sobre essa prática profissional para que o nosso público saiba. Não existe um mundo perfeito, mas nós devemos ser oportunos. E o momento é já. Trabalhamos em criar essa consciência de acionar, simplificar e buscar articulação de esforços, de modo que o público tenha um retorno e que o processo seja crível. Nós vimos há anos que isso vem a ser, de certa maneira, uma formalização de esforços. Nós estivemos trabalhando nisso. Obrigado, Dúnio. Eu fico com o treinamento, então. Esse é um processo de via dupla. Porque o treinamento que nós temos que seguir é financeiro, como a maioria dessa sala. Entendendo o conceito de sustentabilidade, materialidade, conceitos relacionados a material carbono, e também treinamento. E os líderes e especialistas vão entender o conceito financeiro. Como se impacta uma margem operativa e o balance, que é um custo, como vai se medir de maneira representativa como um gasto. É algo bastante interessante para fechar. Nós já acabamos com o tempo e temos uma última rodada. E com essa pergunta final, vamos tomar alguns minutinhos para pensar. Elza, começo com você. Das 3 emissões, Brasil, Costa Rica e México, vocês são as que mais recentemente estabeleceram uma data de adoção. E aqui nós temos muitos países que estão em processo de avaliação nessa aplicação, como é o caso no Peru, por exemplo. Nós não nos pronunciamos formalmente. Que conselho você dá para explorar um caminho de adoção, abordar essa problemática, mas que vá mais além de estabelecer um requisito? Nós devemos fazer um acompanhamento bastante importante. E aí onde mora o desafio, poder entender que isso é mais que um relatório. Nós devemos gerar consciência de que ser sustentável nos dias de hoje é uma nova forma de administrar uma empresa. Se nós estamos poluindo, lançando afetações ao meio ambiente e à sociedade, nós podemos destroçar o ambiente. Ninguém pode fazer nenhum tipo de negócio em um planeta morto. Nós devemos agir nesse sentido e gerar essa consciência em ser sustentável. Entender que uma empresa sustentável é mais eficiente, é mais rendável, é uma empresa que gera valor econômico nos seus acionistas e, ao mesmo tempo, é uma empresa que procura e tem na sua mente manter o seu ambiente propício para as pessoas e para as empresas. Isso é um tema muito importante, é um tema fundamental. Eduardo, esse é um processo, não é verdade? Começou com a revisão das normas, tentar fazer uma convergência, aí se estabeleceu a vigência da norma, e, de certa maneira, a aplicação obrigatória. E agora se está revisando as normas de verificação de auditoria e se está estabelecendo requisitos para essa verificação. Aqui uma pergunta importante, porque isso vai dar outro rigor à aplicação, à verificação. Vocês estabeleceram requerimentos para verificação limitada e verificação razonável, em um sentido bastante prático nos seguintes anos. O que vamos ter é lidar com a verificação da informação para a informação que nós temos agora. Qual é a recomendação que você dá sobre que medir, que estabelecer, o que nós devemos levar em consideração quando falamos de verificação? Sobre a auditoria, sobre a verificação, ela é fundamental, né? Assim, eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos como consultor em matéria de contabilidade com vários públicos e um dos que mais demandantes são os investidores. Hoje, o que nós vemos e da importância de uma asseguração razoável para o relatório de sustentabilidade? Nós vemos muitas vezes informações contraditórias entre aquilo que se tem na demonstração financeira, no Financial Statement, e aquilo que se tem no relatório de sustentabilidade. Vou dar um exemplo, né? Claro.
net zero de emissão de gases de efeito estufa. Muitas vezes você vê comprometimentos de empresas que dizem que vão zerar a emissão de CO2, dióxido de carbono, a partir de uma determinada data. Quando você olha para as demonstrações financeiras, não tem nenhum reflexo disso nas demonstrações financeiras. Por quê? Por falta de uma integração entre os dois documentos. Quanto que vai custar, por exemplo, da sua receita bruta para você adquirir crédito de carbono para, a partir de uma determinada data, fazer a liquidação das emissões que vierem a ser compensadas. Então, muitas dessas informações contraditórias, na minha opinião, elas surgem pelo fato da inexistência do relatório de sustentabilidade ter de passar por um processo de auditoria mais robusto, como é a asseguração razoável. Então, é importante essa percepção, porque todas as falas coadunam e vão para o mesmo lugar, que é, nós precisamos de informações para boa tomada de decisão, mas a informação que não é consistente, a informação que não é crível, a informação que não é fidedigna, ela, por imperativo, leva a uma tomada de decisão equivocada. Né? De acuerdo. Gracias. Cerramos contigo, Dunia. Dunia, agora é com você. Temos dentro do público participante países, pessoas que vêm de países parecidos por tamanho com a Costa Rica. Que recomendação você poderia dar para que entendam como lidar com o esforço para as empresas sobre custo, esforço e tempo? Primeiro, que a difusão, como já foi demonstrado pelos meus companheiros, é super importante, mas outros atores também, de acordo com o processo, em conseguir ter uma sociedade sustentável, relatórios de acordo com a norma, em se apoiar no IFAT e na fundação. Isso para nós foi bastante importante, atores que nos facilitaram desde as conferências, a aplicação normativa, facilitar esses processos de capacitação, aprender a usar as extensões e os conceitos de materialidade e os transitórios como ferramentas para diminuir a oposição e o temor se não pode cumprir. A norma é vista do princípio ao fim, mas se aplica de trás para diante. Nós usamos as extensões e os conceitos de materialidade para poder facilitar os processos e as escalabilidades dos processos, fazer com que os grandes atores econômicos sejam os que devem cumprir as normas e eles vão provocar um efeito em uma cadeia de valores generalizada, onde nós possamos, mais além dos relatórios, prover produtos e serviços que sejam sustentáveis. Obrigado. Vamos com as perguntas que nos fizeram. Nós temos aqui algumas. Eu vou dirigir uma pergunta para cada um, está bem? A primeira pergunta, Elza, você pode me ajudar? Está conectado com o que está sendo feito em México. Que estratégia você considera aplicável? Que requisito pode ser aplicável para incorporar aquelas entidades que não estão obrigadas a adotar uma norma de sustentabilidade e mudança climática? O que poderia haver bastante rápido e dar um exemplo. Eu acho que para as empresas não obrigadas ou privadas, elas não estão obrigadas a falar de materialidade financeira e tem métricas definidas e não falam sobre riscos. Eu não sei se você poderia comentar isso. Uma característica do que nós emitimos é requerer 30 métricas sim ou sim. Não é um relatório de risco, é de sustentabilidade. Isso é importante. Se eu estou doente, vou ao médico e ele diz, faça alguns exames. Eu não vou dizer ao laboratório para somente imprimir o que o médico está pedindo. Sim, vai imprimir muitas coisas e daí tirar as conclusões. A análise de materialidade é algo que complicou a vida das empresas. Para riscos, é bastante importante, mas não são para quem não é de interesse público. Não é um relatório. Nós já estamos começando a ver isso em outras partes do mundo. Na União Europeia, por exemplo, aconteceu a mesma coisa. Não são de interesse público, mas nós temos as métricas com análise e podemos entender as emissões
a relação com algum elemento que poderia ir medindo o avanço ou desempenho que o número absoluto, porque o número absoluto não diz tudo o que queremos saber. Esse elemento retiramos dessa reta e ajuda a trabalhar. Obrigado, Elza. Eduardo, nos ajuda com o número 3? É muito específica no mercado brasileiro. Nos comenta o que as empresas brasileiras vão fazer que cotam simultaneamente em São Paulo e que tem esse requerimento de 2026 e que simultaneamente deve fazer uma informação, enviar uma informação em Nova York. Se é que existe algo para essas empresas. Muitas empresas já vivem hoje, por exemplo, com outros tipos de relatórios. Por exemplo, o Integrated Reporting não é obrigatório nos Estados Unidos, assim como não é obrigatório no Brasil. Muitas empresas o publicam no Brasil, estando listada lá também, né? Nós temos, por exemplo, requisições da Comissão de Valores Mobiliários brasileira que são locais e que não se compatibilizam, não são requeridas necessariamente pela NYSE, por exemplo, né? Ou pela SNC. Então, é um tipo de situação que já existe hoje entre você ter, numa determinada jurisdição, né, um relatório que não é requerido em outro lugar. Então, eu não necessariamente vejo que isso seja um problema, né? O que me parece é, uma vez voltando, né, à pauta geopolítica, os relatórios de sustentabilidade de uma forma estrutural, que inclusive é que motivou a criação do próprio ISSB, me parece que não seria desarrazoado imaginar num futuro próximo que a Securities Exchange Commission também permita, né, o depósito da informação S1 e S2 para fins dos investidores que lá operam em empresas brasileiras. Ok. Está claro, en el caso de Nueva York. Bom, está claro, no caso de Nova York, eu acho que houve um retrocesso. Se está avaliando os requerimentos climáticos, isso nós devemos ver nos próximos meses. E sabemos que vamos com a tendência política. Existe uma pergunta, não sei se vocês poderiam colocar a seguinte pergunta, que eu vou fazer para a Dunia. Principais desafios, me ajuda, Dunia, que enfrentam as pequenas empresas. De acordo com a experiência que vocês têm, os principais desafios de uma empresa média que deve enfrentar e divulgar esse requerimento. Também temos treinamentos, políticas públicas para facilitar o processo. O Estado criou um incentivo anual para as empresas que são PYMEs, que são qualificadas como pequenas e médias empresas. Nesses processos de contratação, as empresas que são igualmente qualificadas e não é PYME, vai se unir à PYME. E também haverá elementos para o processo de contratação, também observando com a intenção de dar um apoio real a quem investe nisso, porque existe o custo e o benefício. O grande desafio é qual é a tecnologia para poder operativizar de uma melhor forma os seus processos de bem e serviços e poder gerar relatórios que superem a avaliação de garantia quando é necessário assegurar. São desafios importantes porque os recursos são limitados, sempre haverá. E fazê-lo com o menor custo possível e que exista uma vantagem competitiva é o grande desafio. A outra pergunta, onde vamos terminar, e essa é para você, Elza. Elza. O que acontece quando uma empresa detecta que os seus fornecedores não têm boas práticas para a mudança climática? O que ocasionará problemas nessa empresa mãe. Existem punições para a empresa, essa empresa como uma empresa âncora? Existe isso? Não. Está começando a perder contratos. Se a empresa não está na cadeia de valor, e como no México dizemos, todos são parte de uma rede de valores. Às vezes mais, às vezes menos, mas todo chega a esse requerimento em temas mais comerciais.
Muito bem, como se falou já há alguns anos, quanto valor me dá a sustentabilidade, quanta utilidade nos dá continuar com as práticas sustentáveis. Como uma empresa séria tem bônus verdes, por exemplo, tentamos ver se existe um movimento. Quanto negócio vão começar a perder as empresas que não cumprem com a sustentabilidade e que não estão informando esses temas? Quantos negócios e financiamentos podemos perder? De sócios estratégicos vamos começar a perder nos próximos anos com a maior regulação do mercado. Eu agradeço muito. Vou pedir, por favor, agora estamos dentro do tempo, um aplauso para os três. Agradeço. E aqui eu passo. Obrigado, Antônio e Elza, Dúnia e Eduardo. Um aplauso. Anúncios importantes antes de passar para o almoço. Primeiro, que o almoço é na Terraças do Mar, que é na frente dessa sala. Vamos ficar aí até as 2h50, que é o retorno para as mesas de enlaces. São as sessões paralelas. Nós pedimos a todos os participantes que se dirijam a que vocês queiram participar. Vocês vão encontrar no Cibent e no programa também. Por favor, se inscrevam. Todas as salas das sessões paralelas estão nesse andar, quarto andar, e estão detalhadas no programa. Para as pessoas que precisam fazer as suas reservas de carro até o aeroporto, podem chegar à zona de registro, onde estão as pessoas com os computadores e podem reservar. Logo, terminando as sessões paralelas, nós devemos devolver os aparelhos de tradução. Isso é sumamente importante. E, finalmente, às 6h30 da tarde, existe um coquetel, um evento social, também nesse ambiente. E no caderno que vocês receberam, na parte de dentro, vocês têm o cartão de convite com os detalhes para esse coquetel. Tenham um lindo almoço. Nos vemos às 2h50.